Oi, meus amores de Libra, tudo bem por aí? Librianos e librianas, sejam todos muito bem-vindos ao Olho Portal Tarô. Meu nome é Grace Luz e eu agradeço a companhia de vocês nessa leitura do mês de maio de 2022. Garotada, vamos lembrando que a leitura é fluida, bem como o tempo. A nossa leitura ela obedece uma ordem cronológica que não necessariamente precisa ser vista dessa maneira linear, de passado, presente e futuro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que pode ser que vocês ouçam coisas aqui que vocês já viveram, que estão vivendo e que ainda vão viver. Né? Então, a melhor maneira de interpretar é que vocês adaptem-se às situações de acordo com a realidade de cada um de vocês. Quero deixar um beijão para as mamãezinhas, já que é o nosso mês, né? O mês das mães. Gurias e guris, porque tem uns quantos guris que fazem papel de mãe também, né? Então, guris e gurias, um grande beijo. Feliz Dia das Mães. Nossa missão é incrível, abençoada por Deus. E mês de maio, né? Quero agradecer aos meus inscritos, que são os queridos. Muito obrigada, gurizada, viu? Super valeu a parceria. E dizer para que vocês, para o pessoal que está chegando hoje, que é a primeira vez que está chegando aí, por favor, inscrevam-se, deixem os seus likes, que é muito importante. Muito importante para nós o like de vocês. E o comentário também, né? A gente pede para compartilhar, mas compartilhar é melhor no fim, porque vocês precisam ouvir, né? Assistir o vídeo para poder saber com quem compartilhar. Mas o like vocês já podem dar agora. Aproveitem enquanto eu estou distribuindo as cartinhas e deixe teu like. Super agradeço. Libra, pessoal da balança, pessoal do equilíbrio, do bom gosto, dos 1000 amores. Como o libriano tem bom gosto, né? Nossa. Pelo menos a grande maioria, né? Não é regra, mas a grande maioria. Ó, vejamos então, garotada, vamos lá. No passado, a gente tem o leão de Nemeia. Invulnerabilidade. Quem é o leão de Nemeia? O leão de Nemeia foi um dos 12 trabalhos de Hércules. Na verdade, foi o primeiro grande trabalho. Hércules era um semideus que foi obrigado a fazer 12 tarefas para alcançar a imortalidade. E a primeira tarefa era capturar esse leão. Por que a palavra é invulnerabilidade? Porque o couro desse leão, a pele desse leão, ela não é perfurada por nada. Ela é invulnerável. Não entra lança, não entra seta, não entra nada. Então, leoninos, numa situação passada, vocês tiveram que vestir a capa da invulnerabilidade. Vocês não se deixaram atingir por alguma coisa que tentou atacar vocês por um bom tempo, ou ainda tenta, né? Vocês tiveram que firmar o cavalo e dizer não, dessa vez não. Não vem de garfo que hoje é sopa. Então vocês firmaram o cavalo e aguentaram o tirão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, às vezes a gente passa um período da vida fugindo de algumas indisposições que a gente precisa enfrentar, tipo coisas de família, coisas de relacionamento, enfim, coisas que a gente tenta fugir para evitar um estresse maior, mas tem casos em que a gente é alvo permanente de pessoas ou de situações. Aí chega uma hora que a gente tem que dizer, não, para aí, me alivia, né? Me dá um tempo. E aí tu veste a carapaça de invulnerabilidade e diz, não, agora tu pode vir que não tem. Não, pode bater que não vai rolar nada, né? Então é mais ou menos disso que a gente está falando. Essa capa que tu colocou, Libriano, ela
pode ter a ver com algum relacionamento, tá? Porque aqui a gente tem os namorados, que é uma carta que nos fala de associações, né? Ela pode nos falar também de escolhas, porque aqui a gente tem o Pares, que é um mortal que teve que escolher entre as 3 deusas qual era a mais bela. Ele optou pela Afrodite, ele optou pelo amor. E aí depois teve um problemão que desencadeou a guerra de Troia. Ele fez uma opção meio precipitada, mas enfim, a gente pode estar falando aqui de uma relação, então, emocional, né? Essa relação emocional, librianos, ela pode ser alguma coisa assim que te fez voltar ao passado. A gente pode estar falando de uma relação com um ex, a gente pode estar falando de uma reconciliação, a gente pode estar falando de uma coisa de outro tempo, ou até, quiçá, de outra vida, porque o 6 de copas, ela nos remete sempre a uma nostalgia, uma coisa já passada. Só que essa situação de retomada aqui, ela tem uma peculiaridade que é o 6 de ouros. O 6 de ouros é uma relação onde uma das partes dá mais do que a outra. É uma relação que normalmente ela não é equilibrada. E a gente sabe, né, gurizada, que numa relação, seja ela qualquer, né, pode ser relação amorosa, pode ser uma relação amistosa, uma relação profissional, qualquer uma delas, precisa ter uma porcentagem de cada lado. 50-50, 40-60, enfim, né? Mas tem que ter. Tipo, 100 e 0 não tem como. Onde só uma pessoa participa e a outra não, fica impossível de se levar. Então a gente tem aqui uma situação onde sabe, tipo, eu tive que bancar o durão ou a durona porque a pessoa estava tomando conta de mim. Então eu fui obrigada a bancar a firmona para poder, né, respirar. No presente, Libra, a gente tem o Éolo. O Éolo é o deus do vento e ele nos fala de condução. Percebam que é um homenzinho que sopra ali, ó. Então ele movimenta o vento. Ele faz as coisas se movimentarem através do vento. Então, condução. Nesse momento, Libriano, tu estás conduzindo as coisas de uma maneira a ficarem do jeito que tu queres que fiquem. E esse vento, o vento leste, ele é a brisa, o Éolo, né? Então, assim, por horas tu conduz de maneira mansa, de maneira tranquila, mas em alguns momentos tu precisa fazer um vendaval para que as coisas se processem da maneira como tu queres que elas se processem, tá? Então, assim, a gente tem aqui uma oscilação, tu tá precisando coordenar a maneira como tu tá conduzindo as coisas, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem um 5 de copas que nos fala assim, essa carta nos fala de arrependimento, de ter deixado as coisas chegarem num ponto em que não é o ponto que tu gostarias. Então, como no passado as coisas fugiram um pouco do teu controle, no presente tu tá querendo assumir esse controle para que elas não se percam novamente, né? E esse teu posicionamento, ele tem o intuito de que as coisas melhorem. Mas para isso tu tá precisando ter o pulso firme, tá? Duas coisas. A primeira é que aqui a gente tem o mundo. O mundo nos fala inevitavelmente de uma mudança de ciclo, ou seja, essa tua atitude, esse teu procedimento, essa tua forma de proceder nesse momento vai causar uma transformação, sim, já está causando uma transformação na situação. As pessoas que participam direta ou indiretamente dessa situação estão vendo que as coisas estão tomando um outro rumo, né, por conta da tua direção, né, da tua condução. Então as pessoas estão entendendo que as coisas não podem ser mais do jeito que era antes, as coisas têm que mudar, tá? As pessoas estão vendo que tu não és mais a mesma ou o mesmo de antes.
E essa andada de roda, ela está te trazendo um certo... aqui a gente tem o 4 de ouros, que é uma carta que nos fala de apego, tipo assim, eu tô revolucionando, eu tô conduzindo a minha vida e tô mudando o jogo, mas eu não tô gostando muito de ter que sair da minha zona de conforto. Se eu pudesse deixar as coisas como estão e que as coisas se resolvessem por si só que não vai rolar, tá, Libra? Não vai ter como, porque o mundo nos pede uma ação imediata. Então, mesmo que tu tenha essa sensação de arrependimento pelo que tu não fez ou pelo que tu fez no passado, e essa sensação de apego, o tarô te pede que tu acelere, que tu mobilize a tua vida, tá? A tua situação. Porque no futuro aqui também a gente tem a carta do Urano. O Urano é o Deus Céu. E o nome da cartinha é domínio. Esse cara, como ele é o céu, ele tá lá em cima, ele olha tudo e ele tem o domínio sobre tudo, né? Ele controla tudo. Então, a partir do momento que tu te posicionar, Libra, não tô dizendo que é fácil, tá? Eu tô vendo aqui o arrependimento e tô vendo o apego. Mas a partir do momento que tu te posicionar, aí tu assume o controle. Tu assume o domínio da situação. E aí as coisas elas vão ficar mais fáceis, porque daí à medida que o tempo vai passando, tu vai direcionando da melhor maneira possível. Então tu tá no caminho certo. Apesar de parecer custoso, mas tu tá no caminho. A gente tem aqui um rei de paus, que é uma figura masculina que normalmente pode estar sendo representado por ti, ou por alguém que esteja perto de ti, que é um rei dinâmico, é um rei que faz, é um rei que realiza, é um rei de atitude. Esse cara aqui, ele sabe o que ele tem, ele sabe o que ele produziu, ele sabe o que ele plantou e ele tá o tempo todo colhendo, tá? É um rei dinâmico, o rei de paus. Que no caso a gente pode estar falando da tua energia, né? A gente tem aqui também o arcano maior, que é o carro, que é aquele que diz acelera. O carro, ele aparece na vida da gente, Libra, mais ou menos assim, ó. Tu tá sentado na tua casa e aí a campainha toca e aí tu vai atender e diz assim, ó, o carro tá te esperando lá embaixo. Quando tu entrou no carro, o motorista dá o volante pra ti e diz assim, vai. E aí tu tem que ir. É uma carta que exige movimento. Não é assim, quem sabe, porque aqui a gente tem arcano maior. E os arcanos maiores, eles não dependem do nosso livre-arbítrio, tá? Eles são influências externas. Tu tá sendo convocado, que nem aqui no mundo, ó. No presente tu tinha o mundo e agora tu tem o carro. Tu vai ser convocado a assumir as rédeas do negócio, querendo ou não, tá? Tu não tem essa opção. Confirmado pelo sacerdote, é o hierofante, que nos fala de contratos, nos fala de um líder espiritual presente em toda essa manifestação, né? Um apoio espiritual muito grande que tu pode ter ao teu lado, o teu anjo da guarda, o teu mentor espiritual, enfim. A gente pode estar falando também de documentos, o hierofante normalmente nos fala de instituições, então aqui a gente pode estar falando de N coisas, documentos assinados ou assináveis, né? Contratos formados ou destruídos, tá? Então tem toda uma onda aqui no teu jogo de Libriano de a bola tá no teu campo, é contigo. Esquece o que tá para trás, domina e chuta pro gol. Tá contigo, tá? A bola tá contigo. Que bom, que leitura ótima. A gente tem um as de ouros aqui no fundo do deck, que nos fala de oportunidade dourada. A gente tem a estrela, que nos fala de esperança, perseverança. Tá, ó, top essa leitura. Libra, quando a gente fala em ajuda, em socorro, a melhor indicação é a oração. Joelho no chão e cara no pó não tem melhor. Tu ora e tu consegue tudo, né? Deus ajuda a gente em tudo, sem dúvida. Nesses cards aqui a gente tem uma ferramenta, um instrumento que era usado pelos deuses e pelos semideuses, que vai te acompanhar nos próximos 30 dias, te livrando, te iluminando e te orientando
como agir nesse período, tá? Então vamos ver o que a gente tem. Não caiu, vamos tirar de novo. Agora sim. Olha só, saiu pra ti a foice de Saturno. Quem é o Saturno? Saturno, ele é um titã, ele é chamado Cronos, ele é o deus do tempo. Com essa foice aqui, ele castrou o pai dele e assumiu o trono. Porque o pai dele era esse aqui, ó, casualmente saiu pra ti, era o céu, ó, o Urano. E aí, todo dia ele queria namorar a Gaia, que é a mãe terra, que é a mãe do Saturno. E aí ela reclamou pra ele que ela estava cansada, que ela queria descansar, e aí o Saturno foi lá e castrou o pai. Então, assim, o que nos fala essa foice aqui, Libriano? Nos fala que nesse mês tu vai ter que cortar alguma coisa que está fazendo mal a ti ou aos teus próximos, tá? Porque o Saturno castrou o pai em favor da mãe. Então, a gente pode estar falando tanto de ti como de alguém que está ao teu redor. Presta atenção, tá? Essa carta pede ação. Lembra do carro que mandava tu acelerar? De novo. Esses 30 dias vão te exigir muita ação. Librianos, meus amores, eu quero me despedir de vocês, mas antes, quero pedir que vocês deixem o likezinho lá, não esquece, se inscreve se tu não é inscrito. E eu quero me despedir de vocês agradecendo ao nosso Papai do Céu e pedindo que ele nos dê um mês de maio de muita ação, que eu acho que vocês vão precisar. Um grande beijo da Grace Luz e até o nosso próximo encontro.